E o fim de papo, o Bahia 1, Santos 1, 4-3 para o Bahia nos pênaltis. O Bahia está nas quartas de final da Copa do Brasil, a fase em que o Bahia jamais passou. Já dá para dizer que em termos de etapa da Copa do Brasil, o Bahia igualou a sua melhor campanha. Mas ainda vai conhecer o seu próximo adversário e, claro, vai poder jogar para superar as quartas de final e, quem sabe, chegar a uma semifinal inédita de Copa do Brasil. Mas vamos por parte, né? Primeiro falar desse jogo, né? Do Bahia contra o Santos, na Fonte Nova, quase 35 mil torcedores foram lá, acreditaram na vaga, chegaram um pouquinho atrasado, porque o horário de 7 horas é virado na zorra mesmo, difícil de chegar no horário, o jogo começando tão cedo para quem precisa enfrentar ali a hora do rush para sair do trabalho, depois se deslocar o jogo, ou até passar em casa, enfim. Bom, o fato é que esses 35 mil torcedores que foram entenderam qual era a do Bahia, né? Já estão aí bem acostumados com o nível de jogo do Bahia, o Bahia que vinha numa sequência sem ganhar jogos e continua, mas que podia passar sem vencer. E foi o que acabou acontecendo. O Bahia foi para campo com o Renato Paiva sendo coerente, né? Lá na rádio eu comentei, logo que saiu a escalação, que se dessa vez desse alguma coisa errada, eu não iria criticar a escalação do Renato Paiva, porque ele manteve Rezende e Acevedo no meio, né? Na verdade ele tirou o Tassiano, que não podia jogar pela Copa do Brasil, colocou o Acevedo, ele repetiu, ele deu uma espelhada na formação do jogo de ida na Vila Belmiro. E no jogo de ida na Vila Belmiro, aquele 0-0, ele foi um 0-0 que frustrou o Bahia poderia ter vencido a partida. E aí ele repetiu, porque mesmo jogando em casa na Fonte Nova, vai enfrentar um Santos com seus limites, com seus problemas, mas também com suas forças, né, suas valências ali. O Soteldo, inclusive, voltou depois de um tempo lesionado, já tinha jogado a última partida contra o Bragantino e estava ali pronto para fazer o Santos ser diferente em relação ao primeiro confronto entre os dois times pela Copa do Brasil. Então o Renato Paiva vai precisar tomar suas medidas de cautela também e manteve os três zagueiros, né, o Canu, o David Duarte e o Vitor Hugo. Rian, lateral esquerdo, né, diferente do que fez contra o Inter quando o Chaves foi titular. O Chaves, o clube informou aí que sentiu uma lesão no tornozelo, enfim. O fato é que estava tudo certinho para a escalação do Bahia, não tinha do que reclamar. O que ia pesar a partir de então era como o Bahia ia se comportar individualmente e tecnicamente, né? Porque os jogadores de frente do Bahia não estão num bom momento. Cauli, Biel, Everaldo, né? São jogadores que estão oscilando para baixo. E até os jogadores de ala, né? Tanto o Rian, que para mim tinha que ser o titular, quanto o Jacaré, individualmente não estão inspirando confiança. Mas o Renato Paiva, na minha opinião, fez o que ele cabia. E quando a bola rolou, o jogo ele foi aquele jogo bem com a cara das escalações, sabe? Porque o Adair Helman no Santos também repetiu a escalação, só trocou o Ângelo pelo Soteldo. E a gente viu um jogo em que as equipes transpiraram muito, lutaram muito, brigaram por espaço, jogadas até algumas ríspidas, muita falta, mas a emoção que é bom, nada, né? O Santos teve uma, vou chamar de oportunidade, né? Mas foi uma jogada que o Soteldo, que até começou o jogo na esquerda, ele jogou mais na esquerda, ele flutuou, estava no lado direito, correu com a bola ali para dentro da área, chutou por cima do gol do Marcos Felipe. E o outro susto que a torcida do Bahia tomou foi o próprio Marcos Felipe, que em vez de sair com as mãos em um cruzamento, que estava rasteiro, ele tentou botar o pé e a bola passou pelo pé dele. Sorte que não tinha ninguém do Santos. O Bahia também não criou tanto, o Bahia ficou até mais tempo com a bola, ocupou mais o terreno do Santos, mas também não significa que teve produtividade ofensiva não. Essa jornada individual ruim dos atletas, ela se repetiu. E o lance assim, de mais destaque, pelo menos o que estava sendo validado, né, porque teve um gol anulado do Biel, foi bem anulado, mas seria um gol muito bonito. Mas o lance mais destaque foi a cabeçada do Canu, que o João Paulo, que senhor goleiro tem o Santos, viu? Foi pegar ali no cantinho, no primeiro tempo, e evitou que o Bahia abrisse vantagem no finalzinho da primeira etapa. Segundo tempo, basicamente, os times com as mesmas formações, mas é importante destacar. Jogadores que sentiram no primeiro tempo. Jacaré. Jacaré sofreu ali um tipo de lesão muscular e o Cicinho foi pro jogo. E o drama estava tão grande porque o Cicinho não consegue, né, até agora transmitir confiança, um jogador que não dava nem para ser considerado, né, botou o planejamento do Bahia bem exposto, né, a opção ao Jacaré, que já é o titular, e isso nasceu no improviso, é o Cicinho entrou, primeiro lance o Soteldo deu logo uma tabacada nele com um lance de letra, mas depois o Cicinho até que conseguiu se equilibrar um pouquinho ali, marcar certo e não comprometer, né, eu diria isso. Ainda falta muito para ele ser um jogador confiável para o Bahia, mas o jogo de hoje não dá para dizer que foi um problema. E no segundo tempo teve um lance. No segundo tempo começou agitado, começou com os dois times também espelhando o primeiro tempo, mas com aquele senso de urgência maior, aquela proximidade dos minutos finais, deixando os times um pouco mais agitados e a torcida também inflamada. Mas um lance que chamou a atenção, que calou o estádio, não foi nenhuma chance do Santos.
Foi uma arrancada do Biel em que ele parou no meio do caminho e desabou sentindo dor. Todo mundo frio na espinha, porque o Biel é o jogador mais regular desse ataque do Bahia, né? Mesmo que não tivesse uma noite boa. E aí ele foi substituído pelo Ademir. Precisou sair, o Ademir entrou em campo. Ademir, ele entrou bem. Para os parâmetros que a gente tem do Bahia, dele no Bahia, ele entrou bem sim. Ele entrou agitando, driblando, chamando o jogo, tentando quebrar o sistema defensivo do Santos. E o Bahia foi tentando ali, com todos os seus limites, com suas dificuldades, com seus jogadores em jornadas individuais ruins, fazendo seu papel para buscar um gol, para buscar a vaga. Quando eu falo jornadas individuais ruins, eu estou falando dos jogadores do meio para frente, porque fazer aqui um parêntese rápido para falar do Acevedo e do Rezende, que jogaram muito bem. O Canu, muito bem. E são jogadores que acabaram contribuindo para que a gente tivesse a sensação de que o Bahia estava melhor em campo, porque eles exerciam uma imposição física, uma marcação, não dava muito espaço para o Santos respirar, o que a gente até reclamava do Bahia. Né? E para destacar, o maior atributo do Bahia no jogo foi esse espírito de luta. Foi um time que mordeu, foi um time que acreditou. Desde que a bola rolou, foi sempre brigando por cada pedacinho de espaço ali. E foi por isso até que fez o gol, né? Porque o Everaldo ele foi marcar o Lucas Pires, apertou uma joga, aquela jogadinha morta, lateral, da grande área do time adversário. Mas o Everaldo foi lá, encheu o saco do defensor do Santos, saiu com a bola dominada, cruzou para o Ademir. E o Ademir cabeceou para fazer o gol. E o João Paulo, parece um mutante, fez outra defesaça. Mas aí o Caulico não tá jogando nada, errando tudo. Pegou a sobra e foi um chute difícil de acertar, viu? Bateu no cantinho para fazer 1-0 pro Bahia. Esse gol, eu tinha a sensação de que quem fizesse o gol provavelmente ia garantir a vaga. Porque os dois times estavam muito mal para construir. O Bahia melhor que o Santos, mas ainda assim mal. E o Santos, mesmo com o Lucas Lima, Soteldo, Mendonça, com o David Washington, jogador que apareceu bem contra o próprio Bahia, o Santos não criava, o Santos não fluía. O Bahia dominava o Santos ali perto da meta do Marcos Felipe. Quando o Bahia fez 1-0, normal o Santos aumentar a carga, pesar um pouco mais ali o campo de ataque, ir mais para o desespero. E o Bahia, é normal também que lutasse pelo resultado, né? Porque o Bahia foi o que mais fez nessas eliminatórias. O Bahia lutou pelo resultado. O Bahia não fez uns 180 minutos de jogo brilhante, de jogo fluido, nada disso. O Bahia entrou para se classificar contra o Santos. E era muito natural que recuasse. Mas o Bahia não recuou. O Bahia acabou sofrendo uma carga mais densa ali do Santos. Né? O Santos foi trocando jogadores, colocando jogadores com vocação mais ofensiva. Depois teve uma mudança tática mesmo do Odeirão, tirou o lateral direito, colocou o atacante, o Wesley. Mas, assim, era bem natural. Mas o Bahia, ele reagia a isso, marcando mais em cima, marcando a saída de bola do Santos e tendo chance, né? O Bahia, quando pegava a bola do Santos, não se livrava dela, né? Nesse segundo tempo. O Bahia tentava fazer alguma coisa, tentava construir. Mas o Cicinho acabou errando. Uma jogada que começou muito bem dele, depois ele desabou sozinho. O Ademir negou passe, né? Tinha 3 jogadores livres, uma arrancada que começou muito bem com ele também. Acabou mascarando ali, né? Vou chamar assim. E chutou para fora, travado. O Bahia teve suas chances. O Everaldo jogou uma bola na cabeça do Ademir. Ademir pulou um pouquinho abaixo, né? Talvez a bola tenha sido realmente um pouco mais alta. Mas foi uma boa jogada do Everaldo. O Bahia teve chance de fazer o segundo gol. Eu diria que as chances do segundo gol do Bahia foram até mais claras. Eu lembro de apenas uma chegada do Santos com perigo, né? Foram chutes de fora da área por cima. Que foi uma inversão que o Lucas Pires chegou no segundo pau e acabou furando, enfim. Estava livre. Aí, 50 minutos do segundo tempo, o goleiro João Paulo, inclusive, foi para a área. O time do Bahia já empolgada, fazendo ali os cânticos para apoiar, para esperar o apito final do árbitro. O Bahia dando esse 1-0. Veio o gol do Bruno Mezenga de cabeça. Né? E esse gol do Bruno Mezenga, ele lembrou que o Bruno Mezenga, na partida de ida, quase fez 1-0 para o Santos também nos acréscimos, de cabeça. A sorte é que o Marcos Felipe, naquela ocasião, conseguiu evitar o gol. A bola foi no cantinho e ele defendeu. Ele subiu em cima do Chaves. E o Bruno Mezenga dessa vez cabeceou de novo no momento final, mas dessa vez sem chance para o Marcos Felipe, 1-1. Ducha de água fria, jogo nos pênaltis. E aí, pênalti, aquela coisa, né? O torcedor do Bahia entrar, o Marcos Felipe já se mostrou um bom pegador de pênalti, até agora não tinha se mostrado. O João Paulo fechou o jogo todo aqui, fechou o jogo lá. O torcedor ficou com aquela sensação de que tinha perdido a vaga. E aí o Marcos Felipe, que curiosamente na base do Fluminense tinha um histórico, vamos dizer assim, ok de pegador de pênalti, um histórico até positivo, ele perdeu um pouco desse carimbo aí na condição de profissional no Fluminense e quando chegou no Bahia também isso não apareceu. Pois bem, o cidadão foi lá e pegou 2 pênaltis, pegou o pênalti do Camacho, pegou o pênalti do próprio Bruno Mezenga e botou o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil. Os batedores do Bahia bateram muito bem, bom destacar, os 2 primeiros, inclusive, deslocando o goleiro João Paulo. E só o Ademir, né, aquela que poderia realmente resolver, na quinta cobrança, fez o João Paulo defender, mas na sequência o Marcos Felipe pegou a bola do Bruno Mezenga e botou o Bahia nas quartas de final. Foi um espetáculo muito bonito, a Fonte Nova apagou suas luzes, a torcida acendeu ali as lanternas dos seus celulares, ficou um cenário muito bacana, uma festa muito bonita, você cantando hino. Eu acho que muito legítimo tudo isso, a torcida do Bahia tem sofrido bastante nesse ano.
e curtiu ali essa vaga nas quartas de final. Dito isso, a gente vai para a parte chata, né? A gente falou das flores, fala das dores, assim. O Bahia segue sem conseguir ser um time eficiente, né? Um time que resolve seus problemas. O Bahia, pelo que jogou e pelo que criou, mesmo que não tenha sido brilhante, que não tenha nem que a gente possa dizer que jogou bem, mas pela diferença. Por que o torcedor do Bahia comemorou quando o Santos apareceu como adversário? E até o próprio torcedor do Santos também comemorou o Bahia. Porque se enxergaram como adversários viáveis ali no mesmo taia. Né? E assim, bastava um desempenho ok e podia ser que a vaga viesse. Foi o que aconteceu. O Bahia brigou muito, mas o Bahia não jogou muito bem. O Bahia não fez um jogo tecnicamente de alto nível, não foi assim. E o Bahia não soube resolver problema. O Bahia podia ter matado o jogo e o Bahia podia não ter dado a única chance, basicamente, para o Santos na partida. E quando deu, foi punido. E o Bahia não vai adiantar. Se o Renato Paiva falou na coletiva, poxa, é, a gente foi melhor que os adversários, a diferença foram os gols. Porra, é a grande diferença. Né? É o que transforma tudo no futebol, são os gols que são feitos, os gols que são tomados, os gols que são evitados. Então, acho que o Bahia, mais uma vez, o Fabrício Cunha usa essa expressão, né? Castelo de areia. O Bahia deu uma esfarelada ali, porque no minuto final tomou o gol de empate e voltou tudo para estacar zero. Né? Sorte que o Marcos Felipe estava muito bem. Não se sabe ainda qual vai ser o próximo adversário do Bahia. Acho que se o Bahia pegar o América Mineiro, porque acredito que ou Flamengo ou Fluminense, ou São Paulo, ou Sport, sendo que o São Paulo está com vaga muito encaminhada, são adversários muito mais complicados, junto com o Palmeiras ali. Os outros eu vejo o Bahia com condição de brigar, mas de brigar. Bola por bola, essa classificação ela não pode sugerir que o Bahia, com o que apresentou hoje, saia da zona de risco. Não está na zona de rebaixamento ainda, mas está na zona de risco na Série A. E muito menos alimente uma esperança, a não ser que pegue um América Mineiro, enfim, de avançar para as semifinais. O mais importante é que o Bahia tinha uma missão, cumpriu essa missão, conseguiu ali um momento de memória afetiva positiva com a torcida, de engajamento, conseguiu fazer o Marcos Felipe ganhar uma moral, né, importantíssimo, que é o goleiro do time. Perdeu 2 jogadores para a sequência, o Biel e o Jacaré, mas fez, pelo menos na Copa do Brasil, e está fazendo, um papel bacana, um papel mais dentro do aceitável ali, se tratando de um primeiro ano, de um novo projeto de clube. Né? Destacar que antes mesmo da definição dos pênaltis, por mais que eu reconheça que foi erro do Bahia, que mostrou a ineficácia do Bahia, a dificuldade de defender, até uma certa inocência para tomar aquele gol, foi uma crueldade. Porque o Bahia se dedicou muito, o Bahia se entregou muito, o Bahia transpirou, comeu grama e poderia ter passado já no tempo normal, que seria também muito justo, e teria ganho a primeira para o time do Odair Helma. Né? O Bahia jamais venceu times do técnico do Santos. O Odair Helma já enfrentou pelo Inter, pelo Fluminense e é só fumo. Mas, dessa vez, pelo menos, garantiu sua vaga nas quartas de final. O Bahia já tem compromisso sábado contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo fora de casa em que as perspectivas precisam ser bem modestas, porque a tendência é o bicho pegar lá no Castelão. Mas aí é uma outra história.